comecei na bolsa assim bem cedo, né? Eu comecei basicamente em 2004, se eu não me engano, né? E foi um momento que assim eu não sabia muito bem o que eu queria de fato. O que eu estava vendo é que poupança não fazia jus ao pouquinho dinheiro que eu colocava lá, né? E basicamente meu pai ele era empreendedor, trabalhava na Cimaf, na Mapre, que foram empresas depois que foram adquiridas pela Belgo Mineira, se eu não me engano. E ele se demitiu para fundar uma própria empresa dele, né? Com muito custo aí, ele conseguiu sustentar a gente e eu virei empreendedor. Eu saí vendendo site, basicamente. Eu comecei minha carreira vendendo site para a internet. E eu pegava um pouquinho que sobrava e colocava em poupança. E eu nunca via que a poupança rendia alguma coisa para mim. Até que eu conheci o Barsi, Luiz Barsi Filho, que me basicamente aí ficou horas e horas me falando sobre a Bolsa de Valores, quando eu era pequenininho, tinha 16 anos, pequenininho acho que eu nunca fui, eu sempre fui meio grandão mesmo, mas assim, eu conheci o Barsi depois que ele falou sobre toda essa estratégia que a gente tenta passar aqui, eu falei, eu preciso fazer isso, quem sabe, para o resto da minha vida. Os meus pais, né, sempre me falaram, assim, eu sempre estudei em escola pública, mas eles sempre tentaram, infelizmente não tinha naquela época um jeito Barsi de investir, nem um AGF, para me dar essa educação financeira, mas eles também sempre investiram em renda fixa. Com o passar dos anos, eu vi que o negócio começou a ganhar tração, a gente chama de zona de aquela zona de arrebentação, né? Você vê que com o passar do tempo, o dividendo começa a aumentar de uma forma interessante. Eu costumo dizer que em 5, 6 anos, a gente fez até um exercício num dos nossos treinamentos, e a gente faz também no JBI, no módulo 4, é quando que o seu aporte começa a virar o seu dividendo, né? É muito engraçado isso aí, cara. Você tá, sei lá, eu comecei com cerca de R$100 por mês, alguma coisa assim, era bem pouquinho mesmo, mas eu botava mó fé nisso aí, né? Eu me sentia mó empresarião graúdo, isso é mó legal. Eu lembro que eu comprava Unipar na época, a gente só se ferrava na época lá, mas eu lembro que eu falava, pô, eu sou dono disso tudo aqui e tal, eu ficava mó, assim, tudo que o sol toca é meu. basicamente isso aí, né? E eu lembro que depois de algum tempo, uns 5, 6 anos, até eu comecei a fazer aquela lavagem para os meus pais fazerem também, né? E, cara, meus pais começaram, se eu não me engano, meu pai com 55 anos de idade, ele está com, acho que 69, alguma coisa assim. E, cara, se não fosse as ações, se não fossem os dividendos, os reinvestimentos, principalmente setores best, que é basicamente a carteira do meu pai e da minha mãe, cara, eu posso assegurar que hoje eles não estariam tão bem quanto estão. Então foram... Assim, Fabião, o que você falava para o teu pai para convencer? Porque eu imagino que não tenha sido um processo fácil também, né? Não. Meu pai, ele falava que eu tinha que comprar imóvel, filho. Qual era o medo dele? É exatamente, isso que eu queria entender. Meu pai, ele falava que eu tinha que comprar imóvel, que imóvel era um negócio bom. Ele falava, não, compra imóvel que, cara, você consegue uma rentabilidade e tudo mais. Só que aí eu vi o Barsi, né? O Barsi, pô, é um senhor naquela pegada de comprar empresas já pagando dividendo, porque comprar imóvel, pô, eu tinha 16 anos, eu não tinha... Imagina, um imóvel naquela época, sei lá, 300 mil reais, eu nem sonhava em ter isso aí. Eu tinha meus 100 reais todo mês lá, botando pequenininho, não tinha como sonhar com imóvel, né? Mas quando eu vi que o dividendo, com o passar dos anos, foi fazendo essa bola de neve, cara, isso foi caindo assim como uma luva para mim, sabe? Porque depois eu comecei a ver que os dividendos eram na faixa do que eu estava colocando mensalmente. Isso me animou pra caramba. Eu falei, pô, tem coisa muito boa aqui. E daí foi exponencial, foi só pra cima. E quando eu mostrei isso pros meus pais, aí eles começaram a entender. Eles falaram, pô, eu acho que tem alguma coisa boa nisso aí. E começaram um pouquinho também. Eles colocavam um pouquinho todo mês, 300, 500 reais, e foram formando a carteira deles, assim, mas assim, religiosamente todo mês, fazendo aporte religiosamente e sempre nessas boas empresas que pagam bons dividendos. Quer dizer que nem sempre passa de pai para filho, né? Às vezes passa de filho para pai também. Nesse caso, sim, Felipe. É verdade. Nesse caso, eu tive que convencer. Foi um processo bem árduo, porque o pessoal assim de mais idade, eles vêm com essa mentalidade. Acho que você pode perguntar para qualquer um dessa idade, que nunca viu sobre Bolsa de Valores, todo mundo vai falar o quê? Ah, é muito risco, você vai perder tudo do dia para a noite. Cara, ninguém, na verdade, nunca fez isso. É sempre... Pode reparar, Lu, Felipe, vocês podem reparar, é sempre assim, você fala para alguém de bolsa, que nunca ouviu falar sobre Bolsa de Valores na vida, a primeira coisa que eles vão falar é, eu conheço um tio de um amigo
de um filho de um parente de um vizinho que perdeu tudo com bolsa de valores. Aí você fala assim, mas com o que ele perdeu? Aí ele fala assim, com Petrobras. Aí você fala, mas a Petrobras não quebrou. E aí fica aquele vácuo. Mas aquele climão. Fica aquele negócio lá. Aí você fala, pô, mas a Petrobras não quebrou, rapaz. Como é que ele quebrou? Né? Aí sempre tem boa. Cara, você quer deixar alguém, esses caras especificamente desconcertados, eles falam isso. Mas quebrou como? Aí o cara vai falar, quebrou com Vale. Aí você fala, Vale? Mas Vale tá inteirona lá, dando lucro pra caramba. Como é que ele conseguiu quebrar se nem a Vale quebrou? Aí você vai ver o que o cara fazia, né? Ele fala, mas não, veja bem, é que eu tava alavancado. Não é que ele tinha as ações, ele comprou umas opções ali e tal. É sempre assim, todas as vezes. É complicado convencer esse pessoal aí. Mas, cara, a gente convence, acho que com o passar do tempo, né? O pessoal... Eu tenho um grande amigo meu que fala assim, o que você... Ele falava há 17 anos atrás, o que você tá fazendo? Eu falava, comecei com Bolsa de Valores fazendo isso. Passou 10 anos, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo a mesma coisa de 10 anos atrás que eu te falei, a mesma coisa, não mudou nada. Passa mais 5 anos, o que você tá fazendo? Tô fazendo a mesma... Aí o cara se convence, porque ele fala, porra, tá bom, o negócio tá funcionando mesmo. E eu comecei como trader, né, pessoal? Eu queria garantir um negócio, um futuro mais próspero. Eu via meu pai chegando com a mão cheia de graxa, é torneiro mecânico, né? Ele chegava com a mão cheia de graxa lá, saía de manhãzinha, voltava à noite. A empresa era ele mais 2 pessoas, né? Era ele mais 2, cara. Então, quando eu falo empresário... Mão na massa. Infelizmente, Felipe Lu, empresário é demonizado aqui no Brasil. É um saco. O cara é vilão no Brasil. É verdade. E assim, empresário parece que é o cara magnata que tem 200 milhões de dólares, ele comanda uma equipe. Não é assim, pessoal. O empresário brasileiro mesmo é o cara que tem uma venda, que tem um torno, e tem 5 pessoas trabalhando, e ele rala tanto quanto os empregados dele. Infelizmente, a gente não chegou ainda, não chegou nesse nível de maturidade. Mas assim, eu comecei como trader, sabe? Aquela história de compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Cara, eu comecei... Ninguém é perfeito, Fabião. Ninguém é perfeito, não tem jeito. Abre o coração. Não, eu comecei como trader e o pior, eu comecei ganhando, velho. Aí que ferra mesmo, porque quando você começa ganhando, você fala, agora me tem aqui, é nóis, ninguém me para agora. E esse é o problema, né? Porque uma hora você toma aquela trolhada lá para você largar a mão de ser trouxa, que o mercado, assim, você vai lá, você começa num ano, e determinado ano você começa fazendo day trade, comprando na baixa e vendendo na alta. Só que e quando você não sabe o que é baixo, o que é alto, você não sabe o que está fazendo, você está seguindo o gráfico, então assim, eu não falo que o day trade, assim, eu não recomendo day trade, ninguém recomenda, porque a gente já passou por isso, pessoal. Então, não me entendam mal. Se tem traders aqui, eu acho que vocês estão estagiando pro jeito fácil de investir. Eu falo isso, mas assim, com toda a humildade do mundo, cara, porque eu passei por isso também. Então, assim, para mim, eu nunca dormi tranquilo fazendo isso, né? Então, a hora que eu me encontrei mesmo foi ouvindo aquele senhor de cabelos brancos, o Barsi, o Papa lá falando o que ele fazia. Aí eu me encontrei, tomei uma atitude e comecei a fazer nos primeiros anos. Pessoal, vocês não vão ficar ricos do dia para a noite, tá bom? Esqueçam isso. Vocês acham que isso vai acontecer? Não é a Bolsa de Valores não é um lugar para vocês, tá? Não é um lugar para vocês. Então, assim, Bolsa de Valores é um lugar para quem quer, para quem quer montar uma estratégia, para quem quer seguir uma estratégia perene e de longo prazo. Aí vocês falam, mas eu tô com 55 anos de idade. Para começar com 55 anos de idade é terrível. Pessoal, meu pai começou com 55 anos de idade. Hoje ele tem 69 anos de idade. Tá? E pergunta para ele, depois eu vou até filmar para vocês, mas você vai ver que ele, assim, sem Bolsa de Valores, sem as empresas que pagam os dividendos que ele possui em carteira, cara, ele estaria, assim, bem mal arrumado, digamos assim. Então, para todas as idades, sim, desde que você adote uma postura vencedora, uma carteira previdenciária.